E agora nós vamos falar sobre famílias. O número das famílias endividadas no Brasil aumentou. Uma radiografia da FEComércio de São Paulo aponta que com a recuperação da renda, o número de famílias endividadas nas capitais brasileiras subiu em 2017. E é para falar sobre isso que eu converso agora com a economista Lúcia Alves. Prazer, Lúcia. Prazer, Letícia. Te receber aqui. E conta pra gente, não devia ser o contrário? Se a renda aumentou, deveria ter menos dívidas, mas por que está acontecendo essa situação no Brasil? Pois é estranho, né? Pensar que com o aumento da renda, as pessoas se tornam mais endividadas. Mas é porque o crédito, ele se torna mais acessível. Então, na medida em que a FEComércio, que é uma entidade, uma instituição que está presente na maioria dos estados brasileiros, ela faz essa análise baseada, né, numa pesquisa da CNC, que é uma Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços e Turismo, que está presente no Brasil. Então, essa pesquisa, ela mostra qual que é a capacidade, né, também do endividamento das pessoas devido à elevação da renda. Então, eles ampliam, no caso, o crédito, viu que a renda aumentou, amplia o crédito. Sim, e esse registro, essa pesquisa relata que a renda, ela elevou no ano de 2017 em 5,5%. Isso equivale a quase 15 bilhões. Sim. E o aumento dessa renda, ela está relacionada à questão da inflação, que reduziu, né? No ano de 2017, a gente estava na casa mais ou menos de 11% e abaixou para 3%. Então, o fato dos preços terem diminuído, então faz com que as famílias elas tenham um maior poder de compra. Então, sobra mais dinheiro no orçamento. E não é só por isso, não. É porque a média salarial também elevou-se. E a propensão que essas famílias acabam desenvolvendo está muito relacionada também ao setor público, aos servidores públicos. Por quê? Porque a gente vem aí de um período de recessão muito grande, que foi entre 2015 e 2016. Sim. Em 2017, a economia ela teve um aumento, uma expansão, né? Foram criados alguns postos de trabalho, então isso favoreceu demais. Nesse caso, o fato dos servidores públicos que estavam com uma demanda reprimida, que deixaram um pouco para depois as compras, né? Principalmente de bens duráveis, puderam, né, em 2017 ter acesso a esse novo crédito. Então, aí daí essa questão. Por que a renda, né, elevou-se a renda, as pessoas passaram a tomar mais crédito emprestado, procuraram mais bancos e principalmente o crédito consignado que está direcionado ao setor público. E por que será que geralmente, né, a pessoa, o cidadão, ele faz isso, assim, não tem um bom planejamento, no caso, não tem um bom planejamento financeiro para entender o que ele não pode gastar? Porque se aumentou a renda, ele podia ter um planejamento melhor para não ficar endividado, né? Não ficar no limite, às vezes, do banco. O que acontece? É uma falta de planejamento do cidadão? Sim, com certeza. Mas tem muito mais outras questões, né, que estão relacionadas aí. Uma delas é porque o brasileiro ele tem uma propensão ao consumo muito grande. Então, eles são induzidos, né, diariamente ao consumo. Propagandas e tudo mais, o marketing, né? O marketing é muito forte. Você vai no mercado, por exemplo, né? Você está no corredor ali para pagar sua compra, já tem um monte de opção do seu lado para você pegar mais coisa, né? Exato. E aí também não tem o hábito de poupar, né? Praticamente as pessoas têm o costume de gastar quase tudo que ganham. Então a renda fica toda comprometida. E existe aí um fator também preponderante no sentido de que quando se restringe um pouco, né, o crédito, começa a recessão aí, as pessoas tiveram perda de renda, então sempre fica naquela expectativa, não, eu quero comprar, eu quero comprar. E aí, passado, né, esse período, com uma retomada da confiança, da expectativa de consumo mesmo, assim, agora eu posso comprar. E como compra? Parcelando, né, através do cartão de crédito, através dos carnês.
E aí é a forma que, né, tem de se endividar. E esse que vai juntando várias parcelas e depois vê que está amontoado, né, de contas. E como, né? Então, hoje a gente tem um índice muito grande, né, em relação, principalmente, né, eu estou sendo enfática aqui, aos consumidores que têm vínculo com o setor público. Hoje, os funcionários, os servidores públicos representam 10 vezes mais, né, em proporção do número de endividamento do que o setor privado. Ou seja, hoje a dívida relacionada aos servidores públicos está na casa dos 180 bilhões. Então, isso é 10 vezes mais do que as pessoas que trabalham no setor privado. A média hoje de endividamento de um servidor público está em torno de R$15.000, enquanto do setor privado é de R$580. Por que isso? Porque os bancos também, eles propõem, né, estão propensos a emprestar para aquelas pessoas que elas têm condições de pagar. Sim. Então, o servidor, ele tem aquela estabilidade, ele tem aquela... estabilidade financeira, né? Isso, então a renda é garantida e isso proporciona aos bancos a possibilidade de aumentar o nível de crédito e tudo mais. Mas vamos agora falar, Lúcia, para o pessoal que está aí assistindo em casa, como então se livrar dessas dívidas? Há uma solução, né? Temos alguns pontos aqui, que o primeiro deles seria: coloque no papel todas as dívidas que você possui. É muito importante isso, né? Listar todas as dívidas e, assim, tentar escaloná-las, né? Da menor para a maior. Sim. Por quê? Porque tem muita gente que foge dessa realidade. Tem muita gente, assim, fala assim, olha, eu não sei quanto devo e eu não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Porque é algo que acaba sendo, assim, um incômodo, né? Sim. Gera um incômodo, a pessoa sabe que ela não vai ter condições de resolver determinadas dívidas, então ela rejeita, né? Mas é importantíssimo saber quanto deve e principalmente saber o valor da dívida, que muita gente já perdeu a noção devido, né, às taxas e todos os juros aí. Acaba que é uma cultura que tem que ser mudada para o brasileiro, né? Uma transformação na mente, porque muitos têm esse costume de vai comprando e quando vê, perdeu a noção de quanto já gastou, né? E é uma cultura também de pagar sempre o que pode, né? No cartão de crédito, por exemplo, o maior endividamento ele é o pivô, né, da situação do endividamento em termos gerais. Então, o cartão de crédito, as pessoas às vezes esquecem, né, paga uma parte da fatura, às vezes não paga a fatura toda e esquece do percentual de juros que estão incidindo ali, né, sobre aquele restante. E aí acaba sendo uma bola de neve, né? Vai pagando o que pode, paga o mínimo às vezes e aí perde a noção. Então, é muito importante recorrer, né, às empresas, aos seus credores para saber também o valor da dívida. Sim. Uma outra forma de se livrar das dívidas seria: comece a controlar os gastos e corte o que é desnecessário. Pois é, o fato de às vezes a pessoa não ter noção de quanto deve, né, e ir pagando só o que dá, aí acaba gastando também aleatoriamente com coisas que às vezes é totalmente desnecessário. Então é importantíssimo, hoje a gente tem vários aplicativos aí disponíveis, né, que controlam os gastos. Então você pode usar isso lá no próprio celular e ir colocando, né, todas as suas despesas diárias. Exemplo, às vezes um lanche, né, um cafezinho, uma salada de frutas, a pessoa pensa, isso não é tão pouquinho, 4, 5 reais. Mas se você calcular isso diariamente, então no final do mês você tem uma proporção grande. Imagina você ter um gasto com lanche de 5 reais dia. Então, no final, né? No final, né, mais de 100 reais aí, só com esse gasto. A questão é colocar tudo na ponta do lápis, né? Não deixar aleatório. Não deixar de forma nenhuma, controlar todos os gastos. Porque aí, à medida que vai se controlando, também vai tendo essa noção. Será que eu preciso realmente de gastar isso? Outra coisa é sentar com os familiares, né? Com os filhos, né, o esposo com a esposa,
e ver e mostrar, né? Estamos endividados. Nossa realidade. A nossa realidade é essa. Não podemos mais gastar da forma que nós estávamos gastando. Porque, em partes, o endividamento é justamente para manter esse consumo. Que muitas pessoas, por mais que a crise esteja presente aí, né? Prejudicando, as pessoas ainda não caíram na real. Né, que precisa de mudar os hábitos Sim. de consumo. Então, sentar com a família, sentar com os filhos, né, e verificar o orçamento e saber onde pode economizar é fundamental. E ter ali sempre aquele acompanhamento diário, né, para no final do mês, com a média de 3, 4 meses, as pessoas já identificam assim, onde está o gargalo, ou onde está escorrendo Sim. mais dinheiro. E aí fica mais fácil diminuir, né? E economizar. Estou aqui também, gente, no WhatsApp, viu? Você que quer enviar alguma mensagem, tirar alguma dúvida aqui com a Lúcia, é 98402-9756. E tem uma pessoa aqui te parabenizando dos servidores da Câmara Municipal, falando parabéns aí pela entrevista. E uma outra forma de se livrar das dívidas seria procure os credores e tente negociar de acordo com o seu orçamento. No caso, tem pessoas que já estão bem endividadas. O banco mesmo, ele oferece isso, fornece isso a essas pessoas, uma forma de facilitar a pagar todo o endividamento, parcelando. Apontar, né, o valor real da dívida é uma obrigação que toda instituição, né, pública, privada, independente de ser banco, ela tem que, por obrigação, apresentar esses valores e também conceder uma proposta, né, para o pagamento. Hoje é de interesse dessas instituições, né, qualquer loja que tem crediário, é interessante para ela facilitar. E não perder, né, completamente. No caso, aquela dívida é um prejuízo para a empresa, né? Claro, e eles não querem ter esse prejuízo. Sim. Mas o que eu posso sugerir? As pessoas, elas têm que buscar os credores, mas elas têm que saber se elas têm condições de pagar aquela dívida, né? Buscar e receber a proposta, mas também fazer uma contraproposta de acordo com o orçamento. Então, eu tenho que analisar e saber exatamente quanto que eu tenho de orçamento em condições de quitar aquela dívida. Sim. Tem dívidas que, infelizmente, alcançou um patamar que, às vezes, naquele momento, a pessoa não tem condições de quitá-las. A inadimplência não é um crime, né? As pessoas não precisam ter vergonha, meu nome está no SPC. Isso ele pode acontecer durante um momento. O importante é tentar negociar, é tentar resolver aquela situação de forma que possa ser possível para si mesma e também que seja real para a instituição, né, credora. Sim, olha aí, gente, dicas importantíssimas. Então, não precisa ficar com vergonha, porque a família hoje brasileira tem muitos passando por dificuldades financeiras, mas é importante a gente ter essas dicas para conseguir sair delas, né? Com certeza. Um outro ponto seria substitua bens caros e taxas de juros altas. Como é possível fazer isso, Lúcia? Pois como nós viemos aí, né, de um consumo de anos assim muito bom, as pessoas, né, adquiriram às vezes mais um imóvel, carros mais caros, e aí, infelizmente, com a crise, às vezes veio o desemprego, né? Às vezes a pessoa não está desempregada, mas tem um membro da família que está desempregado, e isso reduz, né, a renda familiar. O que acontece? A pessoa tem que verificar a necessidade dela manter bens caros. Exemplo, eu comprei um carro, né, há 2, 3, 4 anos atrás, e esse carro é considerado um carro de luxo, mas que no momento ele tem um custo muito alto no meu orçamento. Às vezes a parcela está alta, né? Às vezes o próprio IPVA, os impostos que incidem ali. A gente tem a gasolina, né? Que também tem até uma cara. pesquisa, acho que até tem um aplicativo do Uber até, falando sobre
se vale a pena ter até um carro ou andar, um exemplo, de Uber, por exemplo. Não só o Uber em si, né, mas esses meios, né, de veículo agora, de você não precisar ter um carro, mas você poder contar, ligar e fazendo essa relação da questão que até para a economia. A questão de transporte hoje está mais acessível, né? Então, até mesmo para deslocar de casa para o trabalho, às vezes é mais fácil combinar uma carona, né? Tem alguns aplicativos agora também chegando com essa ideia de proporcionar a possibilidade das pessoas pegarem mais carona, até mesmo para diminuir o fluxo, né, de trânsito nas rodovias. Então, há várias maneiras que a gente tem para poder economizar, mas trocar bens assim que às vezes é considerado de luxo naquele momento, né? Naquele momento de crise, olha, é mais fácil eu dispor, comprar uma coisa que eu não vou deixar de ter. Por exemplo, se eu comprar um carro, às vezes, trocar o carro por um carro mais barato, eu não vou ficar sem carro, a pé, né? E aí, no momento que as coisas mudarem, melhorarem, eu compro um novo carro. Mesmo porque, no caso do veículo em si, a gente tem uma depreciação anual que às vezes não compensa, né? Então, você compra um carro hoje, às vezes, de 40, de 50 mil, daqui 3 anos ele está valendo quase que a metade do valor. Então, às vezes, não compensa manter. É bom a família ir avaliar nessa situação e começar a ponderar o que pode, de fato, ser melhorado, né? Com o seu valor, o que você recebe, na sua renda familiar, né? Financeira. E conciliar tudo isso, pensar nisso tudo, né? Isso. Outra opção também é trocar dívidas. Às vezes eu tenho uma dívida muito alta, com a taxa de juros muito alta, como é o cartão de crédito. Então, se eu tenho acesso a um produto mais barato, através, né, de instituições bancárias, às vezes compensa eu trocar aquela dívida. Hoje a gente também tem a portabilidade. Então, às vezes eu contraí um empréstimo de longo prazo com uma instituição financeira e às vezes a outra instituição me empresta o mesmo valor, mas com juros menores. Então, isso aí também é importante avaliar. É bom dar uma avaliada e pesquisada. Qualquer coisa que a gente economizar nesse momento de crise é muito importante, vai fazer muita diferença lá na frente. E não é só economizar para poder gastar, é para poupar e gastar no momento certo. E também tem outra maneira, né, que é buscar uma grana extra, uma alternativa de trabalho para se livrar dessas dívidas. Isso é possível? Essa é uma dica, assim, de ouro, né? Nesse momento, né, onde a gente vê aí a questão do desemprego muito grande no país, nós somos praticamente 13 milhões de pessoas desempregadas, é difícil você, às vezes, tentar uma oportunidade, né, por meio, assim, de registro na carteira. Mas, assim, o brasileiro, ele tem na sua cultura, em si mesmo, assim, ele está sempre inovando, né? Ele tem aquela habilidade de criar, é muito criativo. Então, tem pessoas que estão trabalhando em determinada área, mas tem muita habilidade de fazer outras coisas. E isso pode se transformar em serviço. Às vezes eu tenho muita experiência em determinado setor, em determinado assunto, às vezes eu posso me tornar um consultor, às vezes eu posso, né, instruir outras pessoas e gerar uma renda com isso. Então, é importante, quer seja através, né, do artesanato, quer seja através da criação de produtos, ou quer seja da prestação de serviços, é importante as pessoas, assim, buscarem uma alternativa extra de renda para conseguir sair desse endividamento, né? Se está muito endividado, está muito pesado, se a renda, né, está muito curto, o orçamento está muito conturbado, então é importantíssimo, né, a pessoa procurar essa segunda opção aí de ter uma renda extra. Com certeza. Lúcia, muito obrigada por cada informação. Tenho certeza que todas as pessoas aí acompanhando a gente, se estão com dívidas, já tiveram uma melhor clareza agora como pode solucionar através dessas dicas que você passou. Eu que agradeço o convite, quero deixar aqui, né, principalmente para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que a Igreja Batista Lagoinha tem o curso CRAU, né, que é voltado para finanças pessoais,
e também para a administração de empresas, para aquelas pessoas que são empresários. Então tem o curso Negócio à Luz da Bíblia. São cursos assim, muito importantes. O CRAU Finanças Pessoais, a pessoa vai ver e perceber que, assim, que Deus ele se importa muito mais com os 90% que você detém, a forma como você lida com aquilo, a forma que você gasta aquilo, do que os 10% que às vezes você devolve em forma de dízimo para a igreja. Então, esse curso é muito importante. Eu convido todos, né, a participarem. Eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de cada um. Com certeza. Obrigada, viu, Lúcia?